Então, só para relembrar, irmãos, nós estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo na sequência em que foram escritas, e estamos aí em 1 Coríntios, né? Onde nós estamos vendo um problema que se desenrolou da seguinte forma: a igreja, Paulo pastoreou a igreja por mais ou menos 1 ano e meio, fundou a igreja em Corinto, ficou lá por 1 ano e meio. Depois de aproximadamente 1 ano e meio, a igreja estava cheia de problemas, que foram relatados esses problemas através de cartas enviadas da igreja para o apóstolo Paulo, e também pela Chloe, que se encontrou com o apóstolo Paulo e disse para ele alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, que precisavam ser corrigidos, problemas esses que a gente já viu diversos, né? Estamos aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, tratando problema por problema, né? É muito interessante como Paulo vem tratando um problema e encerra outro. Trata um problema, encerra aquele problema, inicia outro, encerra aquele problema. Então, é muito proveitoso para nós como igreja, porque nós vamos saber ali a perfeita vontade de Deus em cada situação delicada que ocorre dentro da igreja. Muitas vezes nós não temos o problema que a igreja de Corinto teve. São problemas sérios, né? Pelo menos 5 problemas da igreja de Corinto são seríssimos, complicadíssimos. Às vezes a gente não tem um problema naquela natureza, mas estudando os problemas que a igreja de Corinto tinha, nós trazemos para nós diversos exemplos interessantes, proveitosos, para que nós tenhamos uma doutrina cada vez mais aperfeiçoada conforme a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu sempre falo sobre a questão de doutrina. O que é a doutrina? É o conjunto de ensinamentos que a palavra de Deus forma em você. Doutrina é o conjunto de ensinamentos que a palavra de Deus insere ou em você ou na igreja. Então, a nossa igreja é doutrinada na palavra de Deus. Essa é a nossa doutrina. É aquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós estudamos a Bíblia com esse fim proveitoso de adquirirmos uma doutrina nossa baseada naquilo que a palavra de Deus nos dá. Por quê? Porque os nossos problemas de hoje são diferentes dos problemas da época da igreja de Corinto, né? Porém, nós lemos o que está ali em 1 Coríntios e trazemos para a nossa realidade, e assim compreendemos o que Deus quer de nós. Por exemplo, a igreja de Corinto tinha um problema que era alguns cristãos que ainda estavam comendo comida sacrificada a ídolos, né? Então, hoje, aqui no Brasil, 2000 anos depois, num contexto totalmente diferente, uma evolução gigantesca que teve de lá para cá, uma cultura muito diferente, uma cultura ocidental, né? Muito mais moderna. Nós temos o problema de irmãos da nossa igreja estarem comendo comidas sacrificadas a ídolos? Não, não é muito comum, né? Não vai ter algo desse tipo. Porém, quando a gente viu ali o ensinamento que Paulo deu, aí a gente consegue responder algumas questões do tipo: vou em festa junina, aí ali tem a pamonha, tem o milho cozido, tem diversas comidas típicas. Posso participar? Como que isso funciona? Vou viajar para a Índia, então lá sim tem comidas sacrificadas a ídolos. Todos os restaurantes, eu vou dizer que 100% dos restaurantes, toda comida é oferecida a um deus deles lá. Como que eu vou fazer para me alimentar na Índia? Então, o problema da igreja que aconteceu lá há quase 2000 anos atrás é útil para nós hoje, por quê? Porque nós sabemos como Deus pensa a respeito disso. Então, nós aplicamos isso, formamos a doutrina em cima do conhecimento bíblico. Entendeu, irmãos? Nós formamos a doutrina baseada no conhecimento bíblico. Então, a partir de um problema que a igreja passou, eu vou saber como agir, né? Diante dos desafios que nós temos hoje. Então,
Partidarismo, né? Falamos sobre partidarismo, adultério, novo casamento, divórcio, falamos sobre todos esses assuntos, né? E falando desses assuntos, nós entendemos o que é melhor nos dias de hoje. Porque tem coisas que são muito claras na palavra de Deus, que não cabe nem interpretação. Tem coisas que são claras, né? Agora, tem coisas que você vê que o apóstolo Paulo insere e, após ele inserir, você percebe uma fatia de tradição junto com aquilo. Então, através da leitura bíblica e da leitura de outros textos, nós sabemos interpretar o que parte é doutrina, o que parte é tradição, né? Quando nós falamos ali, quando nós estudamos ali sobre aquilo, acho que foi a aula passada ou então a de trás, sobre questão das mulheres na igreja não se casarem, ou como se vestirem, ou o fato da mulher não falar em público, né? Nós percebemos que muito daquilo ali era parte da tradição. Depois o apóstolo Paulo mesmo falou, olha, estou dizendo isso se caso vocês queiram seguir a tradição dos homens, mas vocês estejam livres. Então, tem muita coisa que é tradição, mas tem muita coisa que nós estudamos no meio disso tudo e compreendemos a vontade de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo, nós compreendemos a vontade de Deus e sabemos como agir. Porque nós, irmãos, temos que estar prontos, o apóstolo Paulo fala isso, que o obreiro tem que estar preparado para responder a qualquer questão que vier contra nós. Então, você que creio que Deus vai te levantar como um líder, né? Nós estamos numa escola de líderes. Um dia você vai ter que saber por que a sua igreja crê dessa forma. Por que a sua igreja crê de outra forma? Por que a visão que nós andamos crê assim? Por quê? Porque estudamos a Bíblia, extraímos uma doutrina do texto bíblico, dos textos bíblicos, e quando há uma, vamos dizer, uma pitada de tradição humana, a Bíblia mesmo ali deixa isso claro. E nesse momento, nós reunimos outros textos que falam sobre o mesmo assunto e concluímos como devemos seguir, né? Por quê? Porque nós não precisamos guardar a tradição dos judeus. Não. Isso não é nada de espiritual. Nós não temos que repetir aquilo que os judeus fizeram, né? Agora, a Bíblia, nós temos que extrair dela os mandamentos, a doutrina, e nisso nos apegarmos e sermos fiéis a isso, e sempre olhar os textos, observando outros textos que falam sobre aquele assunto. Quando o assunto é muito claro, né, cria-se ali um fundamento. Por exemplo, a questão do adultério, né? É muito claro a questão do adultério. A questão do homem que se une a uma prostituta, por exemplo, como o Paulo falou ali antes. É muito claro, eu não vou interpretar e sabe, não, ali é um fundamento, é uma estaca que foi batida que não tem como você mexer. Agora, outras coisas, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: devido aos dias difíceis que estamos passando, eu aconselho que as meninas não se casem. Por quê? Porque era uma época de guerra, uma época de perseguição, muitos homens morriam, e o que acontecia? Muitas viúvas ficavam para trás. Então, o apóstolo Paulo deu esse conselho. Sobre a relação sexual, Paulo fala assim: eu aconselho a todos os homens que permaneçam assim como eu. E aí, ninguém vai dizer amém, né? Os homens, ninguém vai dizer amém. Permaneçam solteiros como eu. Porém, por causa da incontinência, por causa da imoralidade, que cada um tem a sua esposa. Então, é tão claro que não cabe interpretação. E nós lemos isso também sabendo aquilo que Jesus falou a respeito disso, como Jesus tratou a respeito do casamento, como Deus olha a respeito do casamento. Então, nós reunimos
todos esses assuntos e formamos para nós uma doutrina. E nos apegamos fielmente a essa doutrina. Então, apesar de sermos uma igreja moderna ou pós-moderna, né? Apesar disso, nós seguimos os princípios bíblicos interpretados, fundamentados na palavra de Deus. Então, é assim que segue o nosso estudo, e é por isso que a gente esmiuça tanto e discute tanto. Porque eu tenho convicção, irmãos, que cada um de vocês, no final desses estudos, né, quando a gente chegar ali no final, ler todas as cartas, vocês vão ter um fundamento bíblico muito forte, um conhecimento, um entendimento. Porque, de fato, quando nós estamos discutindo, nós estamos olhando todas as possibilidades. O Espírito Santo tem inserido mais entendimento, pelo menos na minha vida tem sido assim. Cada dia mais eu compreendo e me firmo mais nas coisas bíblicas, coisas que talvez eu aprendi, mas hoje eu compreendo, né? Eu fui ensinado muita coisa, eu não entendia por que eu fui ensinado assim, mas hoje eu compreendo por causa da palavra de Deus. Porque o ensinamento ele tem que ter. A Mel está crescendo, ela não vai, eu não vou esperar ela ler toda a Bíblia e compreender toda a Bíblia para que ela comece a praticar as boas obras. Eu vou ensinar ela a praticar as boas obras. Quando ela tiver maturidade e entendimento, ela vai começar a ler a Bíblia e falar assim: meu pai tinha razão, olha aqui, eu não posso fazer isso, esse caminho dá errado. Então, conosco, irmãos, muitas vezes é assim. Você aprendeu algo, né, através do pastor ou dos seus pais, você não entendeu direito por que era daquele jeito, mas você aprendeu assim, mas você encontra seus fundamentos na Bíblia. Isso é muito rico, isso é muito bom. Por isso que nós temos que sempre voltar à palavra, porque quando voltamos à palavra, nós vamos estar inserindo um alicerce, talvez ali onde algo já foi construído. Eu vou ali inserir um alicerce, um fundamento. Antes, eu era fiel à doutrina por obediência, mas agora é por entendimento. Conseguem compreender isso? E é muito mais forte você se apegar a uma doutrina por entendimento do que por obediência apenas. Porque por obediência, às vezes, você desvia, você é tentado a não praticar, você é enganado. Mas quando você compreende, quando você estuda a Bíblia e compreende, vai ser muito mais fácil você ser fiel a Deus, porque você vai compreender qual é o fundamento daquilo ali, né? Então é isso. É por isso que nós estamos estudando as cartas de Paulo e compreendendo a vontade de Deus nos mais diversos assuntos, né, da palavra de Deus. Então, nós estamos hoje, irmãos, no capítulo 12 de 1 Coríntios, até que, enfim, chegamos aí acerca dos dons espirituais. Ai, irmãos, olha a moeda da igreja. Olha a moeda da vida espiritual. Qual que é a moeda? O que dá status no meio da igreja? Dons. Porque eu tenho o dom da profecia, eu sou melhor do que o outro que não profetiza, né? Existe demais isso dentro da igreja. Graças a Deus, irmãos, a nossa igreja é bem tranquila quanto a isso, mas dentro das igrejas normalmente há uma certa competitividade em relação aos dons, né? Existem dons raros, né? O fulano tem o dom de operação de milagres. Então, vai todo mundo lá orar com ele, por quê? Porque ele tem o dom da operação de milagres. Agora, nós vamos falar sobre a questão dos dons, e eu gostei muito, porque nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo colocou dons e unidade no mesmo capítulo, no mesmo assunto. No mesmo capítulo não, porque foi dividido depois, né? Mas no mesmo assunto que Paulo trata dons, ele trata unidade. Então, é legal que você compreenda isso. Os dons que servem hoje de status para o cristão dentro da igreja, né? Nossa, fulano tem
um dom maravilhoso que é cantar, né? Quantas vezes, irmãos, já chegaram em mim pessoas e falam assim, mas o louvor da igreja é tão bonito, eu queria cantar com vocês lá, mas eu não sei cantar, né? Eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho esse dom. E aí, às vezes eu insisto, não, vem no coral, lá no coral é um lugar bom para você aprender a cantar, né? Igual a Tamires. Tamires canta muito bem, tem a voz linda, nasceu assim, estudou, treinou, mas ela recebeu esse dom. É um dom que ela tem. Eu tenho dom para a ministração do louvor, ou para a ministração da palavra, né? Pastor Stanley tem um dom forte na ministração da palavra, um dom forte na profecia, né? Ele é profeta mesmo, né? E hoje vai ser bom, porque nós vamos discutir algumas abordagens. Por exemplo, vai falar assim, mas e quem está na equipe de louvor? Qual que é o dom dela? Não tem na Bíblia que o dom era tocar violão? Não tem na Bíblia que o dom era tocar guitarra. Irmão, naquela época nem guitarra, não tinha. Mas que dom, então, é esse? E tocar bateria, que dom é? Então, nós vamos falar um pouco disso, caso vocês tenham dúvidas, né? Vamos esclarecer algumas coisas relacionadas a isso. Mas eu queria que você fixasse duas coisas agora para começo. Duas coisas. Primeiro, dons, unidade da igreja. Dons e unidade da igreja. Paulo colocou isso junto, e isso é muito interessante. Por quê? Porque o dom individualiza a pessoa no corpo. Por quê? Porque a pessoa recebe o dom. Ela tem o dom de cura, ela tem o dom, eu estava vendo hoje interessante, o dom da fé. Até a fé é um dom, irmãos. Até crer mais é um dom. Você pode pedir isso para Deus. É um dom, né? O que é dom? Qual que é a tradução da palavra dom? Dom é uma dádiva, é um presente. Então, em primeiro lugar, ninguém deveria se orgulhar por ter um dom. Sabe por quê? Porque não veio dele, é um presente que Deus deu. Em primeiro lugar, quando eu chamei o dom de uma moeda, por quê? Porque ele dá valor a quem o possui no meio da igreja. Na rua, não, ninguém se importa. Mas no meio da igreja, chegou ali o fulano que ora e liberta na mesma hora. É um dom, né? O André tem esse dom. O André é nosso irmão. Eu não sei se ele está online aí, mas ele tem esse dom de libertação. É algo que Deus deu para ele. Diferente do que deu para mim. Por quê? Porque eu não tenho tanto esse entendimento como o André tem. É algo particular dele. E ele sente um peso por aquilo, porque ele tem que ir na Chácara Resgate, ele reúne a turma dele, ele se tem um morador de rua, ele vai lá, ele sente um peso. Por quê? Deus deu um dom para ele lidar com isso. Então, dom é um presente. Ninguém deveria se orgulhar por ter dom. Aliás, deveria ser mais humilde. Por quê? Porque a finalidade do dom é a edificação do corpo. A finalidade do dom é a edificação do corpo. Se você tem um dom, é porque Deus chamou você para o serviço. Amém? Se você tem um dom, é porque Deus chamou você para servir o corpo. Agora, se você não tem nenhum dom, eu não sei, mas Deus distribuiu dons para todos. Deus distribuiu muitos dons. Jesus distribuiu muitos dons. A palavra de Deus, acho que em Efésios fala que o mesmo que desceu ao Hades, né, subiu, distribuiu dons aos santos com vista ao aperfeiçoamento deles. Então, o dom veio para o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes. Aí Paulo vai lá e fala assim, continua falando sobre dom, ele fala assim, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. O pastor Stanley falou disso domingo, né? Sobre questão de maturidade, né? O exercício do seu dom amadurece a igreja. Não existe dom separado da igreja, irmãos. Eu não gosto nem dos profetas avulsos. Aqueles que viajam, né? Passa, vai pingando igreja em igreja, aí ele chega lá e existe. Ele adivinha o CPF, adivinha o documento, adivinha isso, adivinha aquilo.
Não sei para quê, né, Gabriel? Porque vai servir para muita coisa a pessoa adivinhar meu CPF. Porém, na verdade, choca, né? Porque, poxa, como que... E eu já vi isso acontecer em igrejas, né? Mas o dom, Deus entregou os dons para o serviço. Então, aquele que recebeu o dom, ele tem que servir o corpo. A primeira coisa é isso. Se você fala assim, eu não tenho nenhum dom, procura, irmãos. Paulo fala assim, procurai com zelo os melhores dons. Tem dons melhores, sim. Paulo classifica, tá bom? A Marcinha colocou ali, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Glória a Deus, Marcinha, muito bom esse texto. Márcia, vou te pedir, coloca para a gente aqui aquele outro texto que fala assim, que Jesus subiu, você procura aquele versículo assim, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Lá naquele texto, fala sobre a questão de Jesus ter distribuído os dons para o aperfeiçoamento do corpo. Então, o dom, ele é para a maturidade do corpo. Talvez seja por isso que Paulo tratou dos dons junto com a unidade do corpo. Você vai ver aí o capítulo 12 isso. Paulo fala sobre dom que torna você individual dentro do corpo. Aqui está o corpo, aqui são os membros, né? Mas eu recebi um dom. Me trouxe uma individualidade. Eu sou profeta. Aí o outro tem um dom, eu opero milagres. Nossa, então tem uma pessoa enferma, vai lá orar com ela. Por quê? Porque é um dom. A pessoa ora e Deus cura. Como? Não sei. Não sei. De que forma? Não sei, mas é um dom. Aí tem o dom da palavra, né? O mestre que sabe ensinar. Então nós vamos discutir essas coisas, mas nunca, irmão, irmã, nunca enxergue o dom separado do corpo. Apesar do dom individualizar a pessoa, mas ele funciona e deve funcionar dentro do corpo com a finalidade da edificação do corpo. Efésios 4:8, Marcinha, obrigado. Deixa eu abrir aqui e eu vou ler, e aí a gente depois volta aqui. Nem lemos Coríntios ainda, mas vamos ler Efésios capítulo 4. Acho que é o capítulo 4 inteiro, vai falar sobre isso. O versículo 7, a partir do 7 diz assim, e a graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, né? Então, o dom foi concedido por Jesus na sua ressurreição. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também tenha descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele, olha, irmãos, atentos, aqui é o mesmo apóstolo Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vistas, com objetivo, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos. O dom é para aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço. Olha o que eu falei sobre o serviço lá em Coríntios, a mesma coisa. Para a edificação do corpo, ou seja, para servir o corpo, para edificar o corpo, né? Até o objetivo do dom, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O que aperfeiçoa a igreja? A ação dos dons distribuídos no meio da igreja. Isso aperfeiçoa a igreja. Tá? A perfeita varonilidade é a medida da estatura de Cristo. Com qual objetivo ainda? Com qual objetivo ainda? Versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Os dons vai me fazer amadurecer. Os dons vai fazer com que eu deixe de ser menino. Os dons vai fazer com que eu siga qualquer vento de doutrina. Olha o tanto que os dons são importantes, irmãos. Né? Uns apóstolos, mestres, evangelistas, profetas. E é isso. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que, com os quais induzem ao erro. Amém. Efésios capítulo 4, você pode dar uma olhada nisso aí, depois com mais calma, caso você queira. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 12. Muito importante isso aqui, porque nós não podemos nunca separar dons concedidos por Deus da edificação do corpo, como Paulo fez no capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo colocou tudo isso junto, tá bom? Dom também é serviço. Se você tem um dom, você vai servir com o dom que Deus te deu. Tia Patrícia tem um dom fantástico de lidar com as crianças. A Márcia também, né? A pastora Márcia também. Desde muito tempo, desde a fundação da igreja, desde antes, a Márcia já trabalhava com crianças. É um dom que Deus deu. Pega eu e vai pôr numa salinha de criança. Eu agora vejo os vídeos, né? Eu vejo os vídeos que a Mel vai para a salinha. Gente, eu não conseguiria ficar 10 minutos ali dentro, aquele monte de criança, umas chorando, outras brincando, uma tomando o brinquedo da outra. E Nós fazendo... vamos escalar os pais no próximo ano, para descer cada domingo. Então, misericórdia, né? E todo domingo vai embora com versículo decorado. A Melzinha veio para casa domingo passado ou atrasado, falando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela veio para casa falando: irmãos, olha que fantástico isso. O dom exercido pela pastora Márcia ali, pelas meninas do Ministério Infantil, tia Ju, a Stephanie, né? Trabalham muito ali, tem as outras irmãs. Então, o dom exercido no aperfeiçoamento do corpo, as crianças também são assistidas. As crianças são ensinadas. As crianças são edificadas. O dom que elas receberam, elas estão prestando um serviço para o corpo. Então, veja quão importante é o exercício dos dons. Agora eu quero dizer para cada um de vocês tem um dom. Paulo fala que o dom foi concedido aos santos. Eu vou te perguntar, você não recebeu nada? Você não recebeu nada? Tem alguma coisa errada. Certamente você recebeu. Certamente você recebeu, porque dom é assim. Agora eu vou lá, já, Ivânia, agora eu vou lá para a parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 5, outro recebeu 10. Não sei os números, eu sempre me confundo. Agora, o que acontece? Teve um que recebeu o talento e enterrou. Teve um que recebeu o dom e enterrou. Jesus mandou ele para o inferno. Não estou exagerando, não, irmãos. É estranho falar assim, né? Jesus mandou ele para o inferno. Por quê? Porque o Senhor voltou para acertar. O que tinha recebido ficou com medo de perder e enterrou. Jesus falou assim: vai lá ficar com os verdugos. Vai lá morar com os verdugos. Escuridão. Lá haverá choro e ranger de dente. Um recebeu 2, dobrou. Aí Jesus fala assim: aquele que recebeu o dom podia pelo menos ter levado a um banqueiro dado a ele, porque o banqueiro poderia fazer alguma coisa com aquilo. Sabe quem é o banqueiro hoje, irmãos? É o pastor da igreja, ele é o banqueiro. Você tem que chegar nele e falar assim: olha, eu tenho um dom, estou oferecendo. O pastor é o banqueiro, ele vai saber o que fazer com o dom que você tem. Ele vai falar assim: olha, você podia cuidar disso, atuar assim, fazer isso, né? Tem o dom do evangelista, né? Eu tenho dificuldade, mas tem gente que ama ir ali na praça e orar com as pessoas, e ir para a feira, né? A turma da tenda
de adoração, vai para a feira, canta, impõe a mão nas bêbado, ora. Irmãos, é um dom, um serviço, né? Então, todos nós temos os dons. Lembra da parábola dos talentos? Eu não vou ler hoje, mas lembre-se dela, porque você recebe o dom, mas é você quem tem que praticar e fazer ele desenvolver. Tem um outro texto que fala isso. Acho que até o final da aula eu vou lembrar. Tem um outro texto que fala isso. Que você recebe o dom, mas a responsabilidade é sua de fazer com que esse dom se desenvolva. A responsabilidade é sua. Deus entregou na sua mão. Agora é você que tem que correr atrás e fazer isso funcionar. Mas tem alguma coisa que o Gabriel vai fazer que ele vai fazer melhor do que eu, Pastor Rodrigo. Por quê? Porque o Gabriel tem esse dom para isso. Ele recebeu um dom, uma dádiva, uma graça para fazer algo que é difícil, até para ele, se ele não tivesse recebido o dom. Mas depois que ele recebeu, é fácil. Orar por enfermos, ir no hospital visitar, fazer uma coisa ou outra. Amém? Evane, você tinha levantado a mão? É porque você estava falando aí que às vezes a gente não sabe se recebeu dom, né? Algum dom, né? Mas eu estava lendo outro dia, segundo Coríntios 1:4, ele fala assim, ó, que o mesmo consolo que você foi consolado, você pode consolar. Eu entendi assim, por exemplo, eu estava com um problema na área do casamento e eu venci aquilo ali, eu posso orar por uma pessoa que está com problema no casamento. Ou até aconselhar. Exato, né? Então, assim, é como se Deus tivesse dado aquele dom que você venceu aquele. Por exemplo, eu fui curada. Aí alguém está lá pedindo oração por cura. O mesmo consolo que eu fui consolada, eu posso consolar. Então, eu entendi assim que não tem como não ter um dom ali. Você, né? Não tem como, né? Ou será que você está na igreja e nunca recebeu nada de Deus, né? Pois é, impossível, né? Eu faço muito isso. Convidar para orar pessoas que têm autoridade naquela área, né? Por exemplo, tem uma criança doente. Às vezes eu chamo Paulo para orar pela criança, né? Por quê? Porque ele tem autoridade, ele é um médico, ele sabe, ele conhece, né? Ele tem autoridade para aquilo, ele lida com aquilo. Sim. Ele é um homem espiritual. Então, tem alguém que venceu, por exemplo, um problema no casamento. Use ele. A dona Conceição recebeu uma cura no braço. Tem alguém com o braço machucado? Dona Conceição, ora com a pessoa. Por quê? Porque a senhora recebeu uma cura. A senhora tem autoridade nisso. Então, tem muito fundamento o texto que você leu aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, né? Isso. Console com o consolo que você recebeu. Você foi consolado, isso. Olha que coisa fantástica. Isso é interessante também. Muito bom isso, Evane. Então, irmãos, é isso. Dom é para ser usado para o corpo, para a edificação do corpo, né? Quantos irmãos a pastora Márcia já consolou? Quantos pais a pastora Márcia e o pastor Stanley já consolou? Pais que perderam filhos. Agora, há uma semana aconteceu isso. Não estou me lembrando aqui quem foi, nem interessa também, mas a Márcia contou para mim. Eu fui lá falar com a pessoa e disse para ela, eu perdi meu filho, né? Ou seja, irmão, você já imaginou a autoridade da Márcia ir orar com alguém que está em luto por causa do filho? Eu sei que a Márcia e os Stanley já foram em muitos ímpios até, para consolá-los. Por quê? Porque eles foram consolados, né? E autoridade para isso. Isso é. Aí, Evânia, de fato, ninguém vai poder dizer assim, eu não tenho nenhum dom. Por quê? Porque se você recebeu algo de Deus, certamente você vai poder passar aquilo adiante, né? Ainda que seja salvação. Se eu recebi a salvação, pelo menos disso eu posso falar com alguém. Eu fui salvo, fui liberto do pecado. Chega alguém que está preso no pecado e fala assim, olha, eu fui como você, mas eu fui liberto. Eu hoje não sirvo o pecado mais, hoje eu sirvo a Jesus. Será que nenhum crente pode fazer isso? Isso é questão do dom, irmão. Você recebeu uma dádiva. Você tem autoridade para isso.
Infelizmente, irmãos, eu comecei esse assunto falando, né, que o dom é a moeda. Por quê? Porque isso se tornou no mercado chamado evangélico brasileiro, pelo menos, né? A pessoa que tem o dom, que tira o paletó e bate, todo mundo cai. Agora eu vi com tristeza na África, está acontecendo isso demais. Aquele povo pobre lá, o cara vai com um sapato impecável, ele dá um chute no ar, todo mundo cai no chão. E, sabe, virou um comércio, virou coisas absurdas. Por quê? Dons. Dons. Irmãos, eu já estive com pessoas, de fato, cheias de dons. E a Bíblia fala até, irmãos, que dons são irrevogáveis. É um negócio até perigoso. Porque eu já vi pastor, chamado pastor, com dons fortíssimos, mas longe de Deus. E usando os seus dons para ganhar dinheiro. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. De fato, ele ia pregar, ele convencia todo mundo. Ele era um profeta mesmo, ele enxergava coisas que as pessoas relatavam. Eu não sei como que ele sabia disso da minha vida. Ele falava, vem cá, fulano, está acontecendo isso, isso e isso com você, está acontecendo isso, isso e isso, vem cá. Orar, a pessoa vinha desmanchada. Por quê? Porque, de fato, era aquilo. Era um sinal para que a pessoa tivesse fé. Mas aquele homem estava longe de Deus, porque ele queria era dinheiro, eu sei disso. Então, há um mistério nisso aí também, porque muitas pessoas receberam o dom e se desviaram, foram para longe de Deus, mas continuam com o dom. Sabe, irmãos? Existe um mistério aí, porque Deus não tira o dom da pessoa. Talvez a pessoa perde ali a unção, mas a pessoa continua com aquele dom que foi, porque a Bíblia fala que dons são irrevogáveis, né? Então, essa questão dos dons é uma questão muito delicada no meio da igreja evangélica, porque se tornou uma credencial, né? Em outras igrejas, uma credencial se tornou algo, eu tenho esse dom, eu sou melhor, eu sou pior, sendo que o dom, na verdade, ela tinha que fazer você se tornar um servo. Como Jesus disse, né? Aquele que quer ser o maior, que sirva. É assim. Se eu tenho um dom, eu vou servir. Esse dom é para o serviço. É para o serviço do corpo. É para servir, meu irmão. É para aperfeiçoar ele, para que ele não se desvie, para que ele não seja levado por vento de doutrina. O dom é para que ele amadureça, para que ele não seja mais menino. O dom é para que o corpo seja completo, ligado, firme. O dom não é para envergonhar ou para que a pessoa tenha benefícios financeiros com isso. Estou me lembrando também de um outro pastor que conheci muito de perto. Tinha um dom fantástico na palavra, na pregação, mas começou a usar isso em função de um benefício próprio. Montar a sua rede de financiadores, de pessoas que ofertavam mensalmente na vida dele. Esse era o interesse dele. Por quê? Porque ele recebeu um grande dom. De fato, ele pregava, a igreja caía no chão com a palavra, era um trem muito forte. Só que começou a usar esse benefício próprio. Deus veio e derrubou tudo, jogou tudo no chão. Então, o dom não pode se tornar maior do que a pessoa. O dom tem que exaltar a Jesus. Marcinha está com a mão levantada? Só lembrando aí, Rodrigo, no mesmo versículo que nós lemos, fala sobre o zelo, né? É exercer o dom com zelo, né? O apóstolo Paulo alerta bem sobre isso. Então, é isso que você está falando, né? Ter zelo, né? Com o dom. Muito temor, né? Muito zelo, muito temor, né? O dom é para o serviço, não pode vangloriar. Porque é interessante ser um profeta, né? Você profetizar algo, enxergar aquilo que Deus está enxergando e você ser provado naquilo e a pessoa depois voltar e falar, olha, foi como você disse, você falou de mim, você profetizou. A pessoa tem uma tendência à vaidade em relação a isso, né? A ser levada ao orgulho ali, à vaidade. Então, dons são coisas perigosas, né? Porque, de fato, é um poder de Deus dispensado ali para a administração da pessoa. A pessoa vai administrar aquele poder de Deus.
A- Porque, de fato, a pessoa é um canal. O dom é de Deus, a pessoa é um canal. Ela vai ser usada para que o poder de Deus opere, né? Então, a pessoa tem que, com zelo, como a pastora Márcia falou, com zelo, administrar isso, com zelo, com temor, porque é o poder de Deus na sua mão. Fala, Eric. Ô, pastor Rodrigo, assim, que nem o principalmente profeta, né? Vai ali fazendo profecia e vai indo, tipo, vamos subiu para a cabeça dele, né? Sim, sim, desse Aí, jeito. aí o que acontece? Aí chega um tempo que ele não vai ter mais uma direção de Deus e ele vai começar a inventar, porque se ele tá fora do propósito, o que ele tá ouvindo não é de Deus, né? É do inimigo. Como é que funciona esse. Aí chega Da um ponto que aí ele vai inventar. carne. Eu não vou dizer do inimigo, Eric, mas às vezes da carne. Porque acontece, Paulo fala muito assim, vocês começaram no espírito e agora passaram para a carne. Então acontece muito isso. A pessoa vai profetizar, ela profetizou muito, eu também já presenciei isso. Presenciei sobre mim. A pessoa começa a profetizar, de repente ela começa a falar coisa dela mesma. Não tem nada a ver o que ela está falando, né? Então, eu não vou te falar que é do inimigo, Eric, não é do inimigo, é muito da carne, muito pessoal, da vaidade. A própria pessoa não tem mais aquela comunhão com Deus, mas ela não aceita ela não ser mais tão abençoada como era ela. Então, ela tenta manipular aquilo ali, né? E começa a dizer coisas que não têm nada a ver. Eu já recebi profecia que olha assim e fala... Porque a Bíblia manda você provar a profecia. Então eu posso receber a profecia e falar assim, será que isso é verdade? Então eu também tenho Espírito Santo, né, irmãos? Eu também tenho Espírito Santo. Então aquilo vai testificar. Como aquilo vai me encontrar se eu estou no Espírito? Agora, se infelizmente a pessoa imatura, ela recebe uma palavra lá que ela vai comprar uma fazenda com 1000 boi. E aí, né? A pessoa às vezes é imatura, vai falar assim, porque o profeta, ele é assim, quando ele não está sendo usado mais, como o Eric falou, né? Ele vai tentar profetizar para agradar todo mundo que ele vai profetizar, para ele continuar sendo o profeta da igreja. Mas ele não está profetizando. Aí ele fala que você vai ganhar uma fazenda com 1000 boi. Né? E aí o negócio não é bem assim. Mas aí a pessoa recebe aquilo e fala assim, nossa, eu creio e tal, né? Uma vez veio um profeta sobre mim. Nossa, irmãos, parece que eu tinha imã. Como o povo gostava de orar comigo. Não sei se eu dava trabalho demais, e aí o povo... Mas uma vez, irmão, tinha uma fila de uns 6 profetas, no meio do culto, uma fila de uns 6 profetas, na fila, assim, para vir sobre mim orar. Não foi aqui em Mineiros, não. Irmãos, eu falava assim, gente, um tanto de gente tem na igreja, por que o povo vem orar comigo, dá palavra para mim? Eu estava precisando também. Tinha umas palavras que eram boas, testificar. Mas aqui, eu estou dizendo isso por quê? Porque você tem o Espírito Santo, quando você recebe a profecia, pode ser ela boa ou ruim. O Espírito Santo vai te dar paz para receber aquela palavra, ou não. O Espírito Santo vai te mostrar na hora, se você tiver em espírito, né? O Espírito Santo vai mostrar para você na hora se é verdade ou não o que a pessoa está falando. Então ou então vem aquele profeta também, Eric, já foi assim também comigo. Vem um profeta e fala assim: o Senhor te diz não. E vai embora. Ué, não o quê? Né? Uma vez eu falei, não o quê? Você sabe. Você sabe. Vou olhar até para a câmera. Você sabe. Gente, se Deus falou sim ou não... Patético. Hã? Patético, né? Profetada, não é? Eu já recebi isso umas 2 vezes. Você sabe, você sabe. Aí você vai embora assim, nossa, mas tem tanta dúvida, o que é ou não? Se Deus te falou sim ou não, meu irmão, minha irmã, estou falando para o profeta, né? Vamos chamar de profeta. O profeta, se Deus te falou sim ou não, Deus não poderia ter te falado mais um pouco de coisa? Deus não poderia ter adiantado, porque as coisas de Deus são claras, não tem dúvida, não tem confusão, irmãos. Então tem que ter um cuidado danado com isso aí.
tem que ter um cuidado danado com isso aí, né? Já recebi palavras fortes, de profetas fortes, né? Certa vez, nós estamos falando aqui sobre o dom de profecia, né? Nós estamos falando sobre o dom de profecia. Então, é porque é um dom que mais chama atenção na igreja, né? Deixa eu ler o comentário da Mirella, que já faz um tempinho. Nós temos uma amiga e ela não frequenta igreja, mas lê a Bíblia diariamente. Ela vê algo que a pessoa tem ou que vai acontecer algo com ela e vê demônios. Eu digo assim, porque como ela descreve, é um demônio, ó. Mas ela disse que não quer isso. Pode isso? Mirella, então, nossa, eu acho que eu falaria por 2 horas sobre essa questão, né? Por que que Deus daria esse dom para ela, sendo que nem na igreja ela frequenta? Eu tenho minhas dúvidas. Não estou desmerecendo sua amiga, né? Mas eu estou falando em cima do que você trouxe. Então, assim, o dom foi dado com vistas ao aperfeiçoamento do corpo, crescimento da igreja, amadurecimento dos membros, até que alcancemos a perfeita varonilidade. Por que que Deus ia dar esse dom para ela, se ela não está na igreja e não pertence a igreja nenhuma? Então, eu fico só com essa dúvida. Agora, se ela disse que vê, talvez ela veja mesmo. Talvez ela veja mesmo. Demônios, né? Tem pessoas que vê, tem pessoas muito sensíveis. Mas aí envolve muita coisa, porque se é um crente, eu creio que foi Deus que mandou o dom. Às vezes, se não é um crente, eu creio que é o diabo que está atormentando ela. Eu creio que é o diabo que está atormentando ela. Então, a Mirelle colocou, mas o Espírito Santo me tocou da mesma forma que você disse. E foi em sonho. Não entendi, Mirelle, escreve mais aí. Mas o Espírito Santo me tocou da mesma forma que... escreve mais aí que eu não entendi sua frase. E foi em sonho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que têm dons mesmo, têm uma sensibilidade maior, né? E é um dom espiritual. Eu creio assim, se a pessoa está na igreja, é um dom espiritual. Se a pessoa não está na igreja, sei não. Acho que ela está sendo atormentada por demônios aí. Prefiro pensar assim. Me mostrou que não teria como essas visões dela. Ah, glória a Deus, Mirelle. Glória a Deus. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha a prova. A Mirelle tem o Espírito Santo. Testificou as coisas que a menina falou. Apesar de ser amiga dela, respeito totalmente, acredito que possa ser como você descreveu, mas é um trem assim que Deus mostrou que, ó, me mostrou que não, essas visões não é algo vindo de Deus. Foi a primeira opção que eu coloquei, né? Porque eu queria, assim, que ela viesse para a igreja. Aí, na igreja, Deus começasse a usar isso em benefício do corpo. Porque mostrar demônio para quê? Qual o objetivo de mostrar demônio? Né? Eu, por mim, é assustar a pessoa. Então, e Deus não vai querer assustar ela, não. Então, eu acho que é mais o diabo agindo, viu? Eu acho que é mais o diabo agindo. Mas, respeito. Tem coisas difíceis, irmãos, de compreender. Porque, por exemplo, deixa eu só encontrar um negócio aqui. Ó, Romanos 11:29 fala isso. Que os dons são permanentes. Romanos 11:29. Então, vamos ler Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como eu disse para vocês. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Mas é o 29, né? Então fala que os dons são irrevogáveis. Então vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 12.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e ter cuidado com a pessoa. Eu já tive... eu fico feliz, viu, Mirelle? Que Deus tenha falado com você em sonhos e mostrado isso. Sinal que você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus não vai deixar você ser enganada nunca. A Marcinha colocou algo interessante, até ri na hora, os caçadores de profeta. Tem os caçadores de profeta, que é o povo que corre atrás do fulano que ora, porque ele revela, ele revela. Tá bom, revela, mas eu quero te dizer uma coisa. O que é que você vai fazer com a profecia que você recebeu? Você vai andar nela? A maioria do povo que está ali na fila esperando o profeta não vai. Né? Eu, uma vez, irmãos, eu fui, através de um pastor, conheci uma outra pessoa lá em Goiânia, saí com essa pessoa e ela falou assim, vamos ali orar numa profeta ali. Eu já contei essa história uma vez, né? E aí, ele foi andando assim, em umas ruas lá em Goiânia, num lugar que longe, e aí, quando eu vi uma fila gigantesca, eu nem sabia, né? Uma fila gigantesca na calçada, dobrava a esquina, aí ele parou o carro assim num lugar e eu olhei, nós fomos andando lá pro lado, nós fomos andando lá pro lado da fila, né? E eu falei assim, uai, mas nós não temos que pegar a fila? Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, eu sou amigo da profeta aí. Aí o povo, aquela filona na calçada, parecendo o povo que vai renovar a CNH aí, sei lá. Aquela fila gigantesca, né? Aí a gente chegou, abriu o portão, entramos, os irmãozinhos tudo esperando lá, e aí a mulher veio, irmãos, era uma mulher do coque mesmo, sabe aquelas crentes do coque assim, ó? Irmãos, quando essa mulher me viu, ela falou minha vida inteira e os problemas que eu estava passando na hora. Ela falou mesmo, mesmo. Falou de mim, falou do Stanley, falou da minha família, falou de tudo. Ela saiu falando isso, aquilo. Se você olha e tal, e estou arrepiada, porque você tem um chamado, ela falou um monte de coisa. Eu poderia ser um homem promíscuo, irmão. Eu poderia ser um homem que estava levando lá para aceitar Jesus ainda. Mas ela bateu o olho em mim, ela viu tudo da minha vida. Falou assim, você é um homem de Deus, e falou um monte de coisa. Eu nem sabia que eu ia ser pastor um dia, mas ela falou. Estava longe de mim. Mas aí, irmãos, oramos lá com aquela mulher, ficamos umas 2 horas lá, foi muito forte, ela me falou muita coisa. Mas vou te falar uma coisa, meus irmãos, aquilo não foi suficiente para me convencer. Porque, assim, apesar de eu ter visto tudo que ela me falou, eu ainda caí, errei, tomei caminho errado depois desse dia da visita. Muita coisa eu fiz que não deveria, apesar de eu ter ouvido tudo. Então, a questão, a Márcia falou dos caça-profeta, são pessoas que, na verdade, não vão seguir as orientações que o profeta vai falar ali. Eu prefiro muito mais a humildade de se apegar à palavra, de estudar, de submeter a um pastor, ainda que não seja cheio dos dons da revelação, mas andar num caminho que vai te levar mais longe. Ouvir profecia a seu respeito, olha, não vai te levar muito longe, não. É a experiência que eu tenho. Não estou falando sobre o que a Bíblia fala, mas a Márcia falou dos caça-profetas, estou dizendo isso. Ouvir o que os profetas falam não vai mudar muita coisa na sua vida, não. Aliás, se você está com essa curiosidade de correr atrás de profeta, já tem algo vazio em você. Já tem algo faltando em você. Aquelas pessoas que estão ali na fila, elas não estão em busca de Deus, elas estão em busca de adivinhações. É isso. Falei. A Márcia está com a mão levantada? Pode falar, Marcinha. Enquanto isso, eu Não, leio. é só falando isso aí que eu coloquei, porque um dia uma pessoa de uma outra igreja me perguntou que dia que ia profeta, Deus, né? Sempre que ia profeta lá na nossa igreja, porque o dia que fosse ela ia, né? Aí eu falei, Aí. domingo agora que vem, vai ter. Ela falou, mesmo? De onde que ele vem? Eu falei, não, ele chama Stanley Jones Franco Silva, é um profeta dos bons. Aí ela ficou sem graça, mas assim, é uma mulher que ela só buscava profecia de igreja em igreja. E eu pergunto, aliás, não quero nem julgar. Não mudou nada até hoje a vida dela. Eu não quero nem julgar, mas eu conheço muitas pessoas como essa mulher, que fica perguntando que dia que vem o profeta, que nunca se apegam a igreja nenhuma e não se apegam à palavra, e a vida é uma bagunça. A vida dela é uma bagunça. Dos corre atrás de profeta, né? O que é o crente Kodak, Eric? Eu não entendi. Crente Kodak.
O Giovanni colocou, pastor, uma pessoa É o não... crente de revelação, Rodrigo. Ah, revelação, é o crente Kodak. É o que corre atrás da revelação. É porque eu sou mais novo, Márcia. Eu Sei, sou aham. da era digital. Meu raciocínio é mais rápido. Eu sou da era digital, então a gente tira foto e não revela mais, então fica armazenado. Sei, mas o Eric é mais antigo, né? Aham, Pastor, uma entendi. pessoa não convertida, o Giovanni colocou, não convertida, sendo católica. Não convertida sendo católica. Também recebe dons conforme a Bíblia nos revela? Nossa, Giovanni, não sei te responder. É muito difícil, porque eu teria que julgar a pessoa, né? Mas eu acho difícil, sem uma perfeita comunhão com o Espírito Santo, a pessoa agir pelo Espírito Santo. Acho difícil. Eu acho difícil uma pessoa idólatra, porque ela é católica, ela se curva diante de um santo, né? Eu acho difícil uma pessoa idólatra operar num dom vindo de Deus. Acho difícil. O Eu acho. fato dela não ser convertida, igual ele falou, né, Rodrigo? Pois é, mas aí ficou meio assim, não é convertida sendo católica, não é convertida ao evangelho, né? Ah, tá, entendi. Aí eu fico na dúvida, assim, como que seria isso? Não convertido sendo católico. Mas beleza, eu acho difícil uma pessoa, só pelo fato de ser católica, se curvar diante de um santo, eu acho difícil ela operar num dom de Deus. Por quê? Porque o dom é para o aperfeiçoamento do corpo, com vistas ao aperfeiçoamento, para que não sejamos mais... Então, o dom é isso, né? Pode, a Degmar levantou, depois o Giovanni esclarece para nós aí, Giovanni. Degmar, câmbio. É que me atrapalha aqui na hora de ligar o microfone. Agora deu Pastor, tempo de... Ah, aqui, ó, no capítulo 12 mesmo dos dons espirituais, eu acho que esclarece, né? Que no versículo 2, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus ao Senhor. você não faz nada se não for pelo Espírito, né? Isso, a não ser pelo Espírito Santo. É isso que eu disse. Como que uma pessoa que não está cheia do Espírito vai atuar, né? Você não consegue nem Sim. falar. Você não, o que o Paulo fala aí, você não consegue nem falar que Jesus é o meu Senhor, né? Aí eu acho que vai mais pela carne, né? Pela carne, exatamente, pela carne. Ou, às vezes, até uma tentação do inimigo, ou revelação de demônios, pode acontecer, revelação de demônios, porque, olha, você, em nome de Jesus, ninguém vai, mas a pessoa vai no centro espírita, ela escuta um monte de coisa. Por que que o espiritismo atrai muitas pessoas? Porque os demônios vão lá e revelam um monte de coisa que de fato, prende a pessoa lá. Fala assim, não, era só a pessoa que sabia disso. Então, o diabo engana. Ele pode usar essa adivinhação para enganar, né? Realmente, pastor, esses dias uma tia minha faleceu, e Uhum, aí quem estava cuidando dela, o filho dela é crente, né? E a, uhum. e a esposa dele veio e falou para mim, né, que escutou o sapatinho dela vindo, e foi como Deus estivesse revelando para ela. Eu olhei para ela, eu falei assim, não. Palavra do Senhor, como ela é crente, eu acho que eu podia ter falar para ela, não, a palavra do Senhor diz que mortos não voltam, Isso aí. para falar e avisar a gente em nada. Aí ela já ficou meio assim comigo. Ela falou assim, né? Aí eu, nesse caso, entra o espiritismo, né? Que o espírito É, que acredita nisso. aí a questão do espiritismo é terrível, porque são demônios ali que estão revelando coisas, né? Aí é terrível. E era só isso. Amém, Digmar. Obrigado pela participação. E foi muito bom você ter falado do texto, né? Nós estamos falando do assunto, nem lemos o texto ainda, né? Até agora estamos enrolados. Mas glória a Deus. Vamos esclarecendo. Giovanni? Pastor, eu fiz a pergunta porque eu conheço uma pessoa que eu estou até evangelizando ela, sabe? Sei. E aí ele veio perguntar para mim que
a questão dos dons, sabe? Aí eu Aham. falei para ele, mostrei para ele na Bíblia, né? Abri a Uhum. Bíblia lá com ele, mostrei para ele. Aí ele falou assim, mas e você não acredita, mas eu falo em línguas. Ele fala. Aí ele falou. Mas Aí ele é eu falei crente? assim, Não. Desculpa, ele é não, católico, frequenta, é católico? Não. ele é católico frequentemente, né? Vai na igreja todo de Sim, quarta-feira e domingo tá lá, sempre tá lá. E aí, entendi. inclusive, agora ele foi fazer aquele, acho que é o primeiro batismo dele, crisma, eu acho, né? Foi fazer Sei, a primeira sei. Aham. Eucaristia dele. E aí ele veio Uhum. falar para mim que ele fala em línguas, né? E eu fiquei assim, eu não repreendi, mas também não é que eu duvidei, sabe? Mas Eu por isso que eu sei. fiz a pergunta, se os católicos também recebem os dons. Aham. Não, agora eu compreendi perfeitamente sua pergunta. Giovanni, existe uma onda da Igreja Católica aí que crê na oração em línguas e tem uns padres que vêm ministrar a oração em línguas e eles oram em línguas. Olha, eu nunca presenciei, mas eu sei que tem uma linha da Igreja Católica que crê na oração em línguas e dizem que estão orando em outras línguas. Eu nunca presenciei. A carismática. Carismática, né? Eu acho que é. Eu acho difícil assim, a gente julgar, mas eu acho difícil o idólatra operar num dom espiritual. Eu acho difícil, porque assim, se o Espírito Santo revela para ele línguas estranhas, o Espírito Santo nunca mostrou para ele claramente que ele não pode se curvar diante de uma imagem, né? Oi, Rodrigo, oi, oi, Ju. é a Juliana. Aham, Posso falar uma tá? coisa? Sim, Eu acho assim, católico, eles são cristãos. sim, sim. E eles têm esse negócio de orar para a imagem e tudo, é um pecado. Uhum, O evangélico também é cristão. Ele tem outro tipo de pecado. tem, Você está né? entendendo? E tem o Espírito Santo, mas peca. Tem crente que mente, tem Uhum. crente que inventa conversa, que inventa história, tem crente É bem pior fofoqueiro, que o católico, vamos dizer. sabe? São outros tipos de pecado. Concordo. Então, assim, como eles são cristãos, acho que não cabe a gente julgar quem Então, vai é ser salvo, quem não vai, né? É difícil isso aí. Mas católico é cristão, gente. A gente não pode é, esquecer isso, concordo. né? Uhum. E tem Então, muitos era isso. católicos que não concordam com as imagens. Justamente, Muitos. Que não justamente. concordam. Quando eu era católica, lá bem, nossa, minha adolescência, eu não ficava rezando para santo. Porque eu Uhum. já tinha Deus me deu um discernimento já, que eu via Uhum. aquelas imagens, eu falava, mas isso aqui não foi isso aqui que morreu por mim, não. Eu tinha um Uhum. certo discernimento, sem ninguém ter me ensinado. E assim, eu creio que muita gente tem assim também, sabe? E não sai porque o costume dos pais, da família, aquele negócio. É, Mas eu creio que a gente não pode questionar a fé deles. E concordo. tem muito católico com muita fé também. Nós vamos ver Então, muito assim, católico no céu, gente. Nós vamos ver muitos e católicos muito crente fora, também. falando que é evangélico, mas que comete outro tipo de pecado, entendeu? A Então, gente, assim, nós é, evangélicos, a pergunta fica, nós evangélicos temos mesmo o Espírito Santo? Porque tem coisa que a gente para pensar que a gente fala, o que que é isso? Eu acho que tem que pôr a mão na consciência e ver mesmo. Minha eu opinião, acho que tem, humilde. mas não precisa bater forte desse tanto, não. Para bater Foi aqui mais. nesse sentido, foi nesse sentido, Rodrigo, que eu não entendi a pergunta, quando ele falou assim que não era convertido. Então, não é Foi convertido ao nesse evangelho, sentido que a Ju está falando, que eles são mas crê em cristãos. Jesus, crê em Jesus. Aí eu não entendi. Viu, Giovanni? Então, Giovanni, ó,
pode ser que ele seja um católico que crê em Jesus, né? Se ele se curva diante de uma imagem, também eu não sei, né? É um problema que ele tem, mas ele crê em Jesus. Mas a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas aí tem que saber, será que ele é um católico idólatra? Então, por isso que é difícil a gente julgar. É difícil a gente julgar. É difícil a gente taxar. E eu acho que não é nem o nosso papel também taxar e julgar, né? Eu só entendo que a oração em línguas é um dom espiritual, é um dom de Deus. Eu não vou crer numa pessoa que está praticando o pecado orando em línguas. Eu não vou crer. Aí eu não creio. Mas pelo fato de ser católico, de fato, talvez está ali a etiqueta de católico, mas tem um coração muito mais transformado do que um crente que está dentro da igreja dando um monte de trabalho, né? Às vezes. Então, pastor, né, em cima disso ainda aí, eu até mostrei para ele questão sobre idolatria também, sabe? Que não se deve adorar a imagem, essas coisas aí, né? Dentro da Bíblia, eu abri a Bíblia para ele dentro do carro, nós estávamos indo para um atendimento. Sim. E aí, ele é muito sábio, sabe? Aham. E, inclusive, assim, já fiz convite para ele ir para a igreja, mas a rejeição dele é muito grande ainda, por conta dos pais ser católicos, a família ser todos católicos. E ele tem um parente, tinha, né, um parente que é falecido, muito conhecido na cidade, que é o Claudimar. Sim. E aí, a família deles, então, é votar todo no catolicismo. E agora ele veio me perguntar se é certo ele tá tem um relacionamento com a pessoa convertida, lá da fonte da vida, e ele católico. Eu falei, cara, você vai ter que tomar uma firme decisão, você vai ter que acompanhar ela. Aí ele falou, não, é mais fácil ela ir comigo. Eu falei assim, se ela fazer isso, acho que ela deserda de casa. O pai dela vai tirar ela, porque... Não, né? Mas às aí, vezes Deus tem um plano na vida desse cara, né? Às vezes Deus está executando um plano na vida, trazendo ele, né? Ou eu tô pegando uma cruz muito grande, né, para tá evangelizando ele. Glória a Deus. Nesse caso aí, então, eu acho que a maior responsabilidade está sobre a sua vida e a vida dessa moça com quem está se relacionando, porque vocês têm que ser a própria palavra de Deus na vida dele. Agora, irmãos, como a Ju falou, né, nós somos muito, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas nós somos muito bairristas. Bairristas é assim, só está certo nós, né? Só a nossa igreja está certa. Nós temos que ter um pouco cuidado com isso, porque não é só nós, não somos só nós que seremos salvos, não. Não somos só nós que seremos salvos, não. A salvação é muito ampla, né? E nós vamos, na glória, nós vamos ver muitas pessoas que não tinham igreja, que não congregavam, que eram católicas sendo salvas. Eu creio nisso. Rodrigo. Vistas, né? Rodrigo, fica parecendo os judeus. Exatamente. Os judeus ainda ortodoxos. Não, somos só nós, somos o povo escolhido e o resto é resto. Exatamente. Não é assim, não. Ó, pra você ver, tanto que não é que Deus deu chance para os gentios. Então, assim, ninguém tem exclusividade sobre Deus. Ninguém tem. Ninguém pode falar, Deus é nosso e pronto, acabou, e o resto vai para o inferno. Não é. Sendo que o caminho é Jesus. É Jesus. Aí, as pedras no caminho, as coisas que vão acontecendo, não cabe a nós julgar. Vai ter um juízo final por conta dessas coisas. E aí, vamos descobrir, né? Nós vamos descobrir. Exatamente. Pensa assim. Por isso que a gente tem que ter respeito, né? A gente tem que ter respeito. De fato, às vezes a pessoa está inserida no catolicismo por causa de uma criação que foi inculcada ali na mente dela, desde criança, ou a família, né, compra uma briga gigantesca com a família. Então, assim, a gente tem que ter respeito, né? Talvez não tentar, talvez não taxar, taxar, só vai ser se for para a minha igreja, só vai ser se for assim. Irmãos, a Assembleia de Deus, que é muito diferente da gente, vai ser salvo. Batista, vão ser salvos. Presbiterianos, serão salvos. Católicos, serão salvos. Por quê? Porque a salvação é Jesus, irmãos. Salvação é Jesus.
Às vezes a pessoa nunca teve como se desligar ali do catolicismo, mas tem a salvação, crê em Jesus, que ele é o Filho de Deus, confessa, né? Tem boas obras. Então a gente tem que ter muito respeito. Gabriel? Não, eu ia falar que não necessariamente uma pessoa que age no dom, ela é salva, né? Tem uma vida com Deus e tal, porque assim, eu, pelo menos, o que eu conheço gente que fala em línguas, serve em igreja e assim, cara, tem vida perdida, tá com uma vida com promíscua, levando 2, 3 esposas, e assim, pessoal achando que tá normal, sabe? Porque a pessoa serve, porque age em algum dom, ela sabe, é salva, ela é usada por Deus, e assim, não necessariamente uma coisa, eu acho assim, às vezes Deus, pela misericórdia dele, ele permite que algumas coisas aconteçam, ele permite que, às vezes, a pessoa fale uma coisa ali que faça sentido para a igreja, e a igreja acaba aceitando aquilo, mas, assim, eu conheço muita gente, até tive amigos que falavam assim, tive amigos de igrejas, que as igrejas falavam que se você não orasse em línguas, você não tinha recebido a salvação. Imagina. E aí, cara, a pessoa falava assim, cara, mas como? Porque teve até ela até me contou uma situação, a pessoa falou assim, não, mas o fulano, cara, ele vai, pegaram ele beijando na câmera, e ficando com o pessoal assim, na porta da casa onde eles estavam, e aí a pessoa vai na igreja e fala em línguas e serve em dom, e tipo assim, cara, eu acho que assim, dom, nesse sentido que tá falando, principalmente questão de dom de línguas, até porque a pessoa pode fingir e tal. Então, assim, não necessariamente é um pré-requisito de salvação. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso aí é muito bom. Nós temos que lembrar, irmãos, assim, uma coisa que é significativa também, tem muito a ver com o que a Ju falou ali, pelo outro lado agora também. A salvação, ela é a regra. Creu em Jesus, está salvo. Agora existem as exceções. Tá, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, eu pergunto para você, se a pessoa crê em Jesus, mas ela é adúltero, ela vai para o céu? Ela tem a salvação? Não vai. Não vai. Então, eu tenho que saber que a salvação ela é em Jesus. A salvação em Jesus me garante, mas o assassino, ele vai para o céu? Não vai. Ele não vai ser salvo. O homicida, ele não vai ser salvo. Ah, mas ele cria em Jesus. Ele cria. Mas ele praticava algo que excluía ele. Então, assim, por isso que nós temos que julgar menos, olhar mais para nós e cuidar da nossa salvação. Mas, assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também tem isso. Senhor, mas em teu nome, olha, graças a Deus, Gabriel, lembrei do texto. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Olha aí que coisa boa, irmãos. Tanto que o Espírito Santo é bom. No final da aula, lembrei um texto que dá uma luz sobre o que nós estamos falando. Em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios. Jesus falou assim, afasta de mim, porque nunca vos conheci. Olha o que o Gabriel falou. Operando dons, mas não tinham sequer a salvação. Então, do mesmo jeito, Ju, que a gente falou sobre essa amplitude da salvação, a gente falou dessa amplitude da salvação. Ah, o católico, glória a Deus por isso. Ele é bom, mas ele vai ser julgado como nós. Como eu que sou crente, estou firme, estudo a Bíblia, mas se eu tenho Jesus, mas se eu estiver praticando aquilo que me impede de entrar no céu, eu não vou para o céu, crendo em Jesus. Porque, olha, crer em Jesus é suficiente para me salvar, mas apenas crer em Jesus não me salva. Acho que eu achei a frase certa, irmãos. Crer em Jesus é suficiente para me salvar, mas apenas crer em Jesus não me salva.
Quer um fundamento para essa frase que eu falei? Eu vou repetir essa frase. Crer em Jesus é suficiente para me salvar, mas apenas crer em Jesus não me salva. Eu preciso abandonar as coisas. Abandonar o pecado. Eu vou te falar 2 textos que dão fundamento para isso. A fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas eu não tenho obras. Eu não estou falando de caridade, não. Eu estou falando de mudança de caráter. Há algo que a fé gerou em mim. Essa fé não tem fundamento. Tiago fala isso. O outro texto. Crês tu que Jesus é o Filho de Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, a salvação, ela é garantida pela fé em Jesus Cristo, sendo ele o Filho de Deus. Amém. Mas existem coisas que me excluem da salvação. Aí eu volto a dizer, vamos olhar a Bíblia como um todo. Não vamos olhar apenas o texto que fala que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Glória a Deus. Mas tem muita coisa que fala sobre salvação. Tem muitos exemplos que Jesus usou. Cria, expulsava demônio, curava enfermos, mas não tinha relacionamento com Jesus. Então, a salvação é simples em Jesus, mas é complexo você mostrar que de fato você crê em Jesus. É complexo por quê? Porque você tem que abandonar o pecado. Aquele que se arrependeu mudou a forma de pensar. Arrependimento é metanoia. Mudar a forma de pensar. Então, eu estou confessando que eu tenho Jesus e tudo, mas de fato isso aconteceu em mim? Porque apenas crer que Jesus é o Filho de Deus não é suficiente para a salvação. Tem muita gente que crê e não vai ser salva. Tem muita gente que crê e não vai ser salva. Eric, que está com a mão levantada, já deve ter cansado, né? Tenha tempo. Fala aí, menino. Pastor Rodrigo, voltando ao assunto aí do cabulento católico, eu tive um tempo na renovação carismática, que é a segunda linha da católica, que surgiu, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. Uhum. Eles falam que o único que é digno de adoração é Jesus, que a imagem eles não adoram. E assim, eles têm costume de ler a Bíblia, sabe? De ler a Bíblia, de levar a Bíblia. Então, assim, geralmente não é padre que celebra ali, sabe? É sempre um irmão ali da igreja, sempre tem um que tá ali na frente. Então, eu falo assim, eu tenho o mesmo pensamento do senhor sobre o católico. Tem muitos católicos que vai ser salvo e muitos crentes vai para o inferno. Então, Verdade. assim, é difícil a gente querer julgar um católico hoje. Porque, assim, na igreja evangélica surgiu muitos ídolos e a gente só olha para o barro, né? Só para aquele que tá ali de barro, né? Exatamente. A gente não olha os outros que não é feito de barro. E a É prosperidade? isso. Está ali buscando aquilo no evangelho, é mais acima de qualquer coisa, né? Buscando ser próspero, buscando ser rico. O Deus dele é o mamon. E ele está ali, não, eu sou crente, você salva. É muito relativo. De fato, eu conheço cristãos, católicos também, dessa renovação carismática, são crentes. Eles são crentes e não sabem. De fato, eles creem muito, oram muito, só que assim, Eric, eu tenho muito cuidado com isso quando eles falam assim, a gente não adora o ídolo, a gente gosta deles, mas no final eles se curvam, né? Tem gente que fala assim, não, o ídolo está lá na igreja, mas a gente, irmãos, quando mexe no ídolo, eles desmontam, é um trem muito forte para eles. Então, são idólatras. Tem muitos que falam que não adoram imagens. Há pouco tempo eu conversei com um cara católico, ele falou assim, não, a gente não adora imagem, não. Mas o assunto continuou um pouquinho, logo lá na frente estava ele louco na imagem. Entendeu? Então, é muito difícil julgar. É muito difícil julgar. Mas não somos só nós da Casa de Esperança que seremos salvos. O céu vai ter mais gente. Eles se curvam mesmo. A Ju colocou ali, ó. Se com a boca confessar e com o coração crer, vai ter a metáfora. Isso aí. Logo, mudança de direção, metanoia. Arrependeu, mudou a mente, mudou a forma de pensar. E se curvam mesmo.
Ju, um dia eu estava numa família e eles se defenderam assim, não, mas a gente não adora. A Bíblia fala para adorar? Não, a gente não adora, a gente só adora Jesus. Ah, meu irmão, mexe na imagem desse para você ver. Ah, eles adoram mesmo. Adora, Adoram mesmo. adora. Porque, E olha, faz oração. faz oração. Então, peraí, o que é É. adorar? O que é adorar? Tem um exemplo, tem um exemplo muito claro na Bíblia de adoração. Quando uma mulher veio e adorou Jesus. Quando a E mulher... João foi querer também, né, com os anjos. E os anjos falaram, não se curva aqui não, adora só a Deus. O que é adorar a Deus? Então, a gente precisaria de muito tempo falar sobre isso, mas basicamente adorar é reconhecer que ele é Deus e a sua divindade. Se submeter a ele. Isso é adoração. Há um exemplo que é como o cachorro que lambe a mão do dono. Isso é adoração. É aquela atitude do cachorro ali diante. Irmãos, tem muita gente que é assim diante dos santos. Não, eu vou dizer, às vezes eles nem oram para o santo, mas olha, tem uma devoção gigantesca. O santo tem um lugar muito forte para eles. Então, tem que abrir mão do santinho, irmãos. Tem que abrir mão, senão é idólatra. Né? Antes do Gabriel, deixa eu só voltar na mensagem da Mirelle aqui. Outra coisa, pastor Rodrigo, ela foi professora por muitos anos, hoje é aposentada, como ela lê a Bíblia diariamente e tem anotações, ela não aceita ouvir pregação de outra pessoa, porque ela não concorda com o entendimento da outra pessoa, somente o que dela convém. Então, mostrou também, né, Mirelle, que ela de fato, ela está com a visão errada, porque a Bíblia ensina que há pastores, há mestres, há aqueles que conduzem a palavra, que ensinam a palavra, ela tinha que saber que isso acontece, né? O Gabriel colocou um texto, Filipenses 1, 15, 18. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou por motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Gabriel, dá para dar uma explicada aí sobre isso aí? Em cima do que a gente estava falando sobre, tipo, pessoas que pregam a Cristo, agem em dom e assim, tão longe de Deus. Gênesis, está com a mão levantada? Então, é sobre essa linha que você quase já falou praticamente sobre essa questão do católico. Assim, não é julgamento também, mas assim, eu não creio porque a palavra de Deus está na Bíblia, né? É confessar que Jesus é o único suficiente salvador de sua vida e você vai ser salvo. Mas, tipo assim, porque eu conheço até pessoas da família da Aline que creem em Jesus, mas toda vez que acontece alguma coisa, como se for uma cura, alguma coisa, eles têm a devoção pela Nossa Senhora. Então, se eles estão seguindo nesse caminho, pode até crer em Jesus, mas tem essa idolatria, cara, então eu não acredito, porque então eu poderia sair da igreja cristã, na nossa linha, e ir para a católica e falar, não, eu não creio em imagem, eu vou ser salvo. E se alguém tá lá, é a mesma coisa da nossa doutrina, que toda igreja tem as doutrinas, né? Se alguém tá lá, então, e não crê naquilo lá, então o que a pessoa tá fazendo lá? Não tem, acho que não tem fundamento, né? Se eu vou não, vou na igreja católica, mas eu não creio em santo nenhum, e aquelas imagens não significam nada para mim. Então, eu sei lá, não tem muito fundamento, né? É complicado, né? É complicado. Eu acho assim, é bem delicado, né? É bem delicado, porque, de fato, se você crê em Jesus, quando você tem uma fé genuína, você sabe que Jesus é único e suficiente Salvador, né? Eu não posso me apegar com Maria, de fato, não tem como. Não tem como eu me apegar com Maria. Irmãos, falando nisso, vocês lembram? Tem um texto bíblico, depois posso encontrar ele. Jesus estava
fazendo maravilhas e pregando maravilhas, e uma mulher já partiu para Maria. Uma mulher gritou no meio da multidão assim: feliz os seios que te amamentaram, feliz a mãe que te carregou, né? Jesus repreendeu ela imediatamente. Jesus falou assim: feliz é aquele que ouve a palavra e permanece nela. Ou seja, Jesus não deu nenhuma sombra para você ter essa devoção por Maria, pela mãe dele, né? Jesus não deixou isso acontecer. Pastor, tem outro texto também na Bíblia que fala que ele estava pregando e um dos discípulos fala que os irmãos dele e a mãe estava chamando por ele. Ele falou que quem era o irmão dele, mãe, era quem estava com ele ouvindo a palavra. É. E tem vários textos que falam que Maria teve outros filhos depois, e se você falar para um católico que não é Virgem Maria, Eles não aceitam, né? eles não aceitam. Tem muita coisa. Irmãos, assim, ó, só para vocês verem quão complexo não é tão simples a questão da fé em Jesus, porque apenas crer em Jesus não é suficiente. Eu falo assim, o sacrifício de Jesus é suficiente, mas apenas crer que Jesus é o Filho de Deus, apenas crer não é suficiente. Por quê? Porque o crer envolve muita coisa. Se eu creio mesmo, eu vou ter que ter uma mudança de direção, como a Ju colocou ali, né? E o negócio é bem sério mesmo. Fala, Ivânia. É que a própria Maria, quando procuraram por ela no vinho, lá para a multiplicação lá do vinho, ela apontou para Jesus. Sim. Tipo, não sou eu que faço milagre. Maria falou, faça tudo o que ele disser. A própria Maria apontou para Cristo. Então, é muito claro isso, né? Que não é ela. Deixa eu achar esse texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho num segundo aqui. Que eu tenho ele anotado. Ó. Eu não anotei a referência aqui, mas é fácil encontrar, mas uma mulher grita no meio da multidão assim, ó, bem-aventurados os seios que te amamentou. Olha como a tendência daquela mulher era mudar o foco de Jesus, né? Deixa eu achar aqui. E outra questão também que eu falo, Rodrigo, porque eu acho que é João 14, 6, é em João, que tá escrito, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, por que eu tenho que nem os católicos falam que eu tenho que pedir intercessão para Maria se eu tenho acesso direto ao Pai? Gênesis, e Jesus fala assim, eu sou o único caminho, né? Ele é o único caminho. Então, eu não posso ter Jesus como um caminho. Ele tem que ser o único. Na verdade, eu tenho que ter Jesus e dispensar todos os outros. Eu não posso ter Jesus. A verdade é a vida, né? Ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim. O caminho. Eu sou o caminho, né? Então, eu não posso ter Jesus e outras coisas que fazem parte da minha fé. Não posso. Irmãos, é Lucas 11, né? A estratégia de Satanás. Lucas 11, 27. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, olha só, Jesus pregava ali, ó. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha a mulher lá no meio da multidão gritando isso. E Jesus respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Né? Então, você vê assim que há sempre uma tendência, né, de desviar ali o foco. Irmãos, ultrapassando o nosso horário, nem lemos o texto ainda. Então, quinta-feira que vem a gente lê o texto. E continua falando sobre os dons. Amém? O Giovanni colocou aqui, quem é minha mãe são meus irmãos. Perguntou ele, estendendo para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. A Ju colocou, eles falam, pede para a mãe que o filho atende. Ju, pelo amor de Deus, né? Nossa, Ju, eu já ouvi isso demais.
Gente, pede para a mãe que o filho atende. Um dia eu fui numa formatura, não era aqui em Mineiros, né? Saímos da formatura. Aí, irmãos, a formatura foi boa, lá na colação de grau, aquele festona e tudo. Irmãos, quando eles entraram com a Santinha, meu Deus do céu, aquele lugar caiu. O povo gritava, né? Aí nós entramos no carro, eu de carona, então eu fiquei mais quieto, né? A hora que entrou no carro, nossa, mas os argumentos foram muitos, que sabiam que eu era pastor, né? Sabia que... Aí um rapaz falou assim no carro, como que Jesus vai ficar triste da gente tratar a mãezinha dele assim? Jesus vai ficar feliz da gente tratar a mãezinha. Eu, ó, zip, fiquei quietinho. Falei, eu que não vou entrar numa briga aqui hoje à noite, tô com fome, quero é comer. Mas é isso, eles não, como a Ju colocou, eles falam assim, pede para a mãe que o filho atende. Né? Às vezes é melhor deixar... Não, Ju, ele já sabia que eu era um pastor, né? Eu preciso falar mais, eu vou comprar uma briga dentro do carro, eu não, fiquei quietinho. Melhor deixar para lá, né, Ju? Fiquei quietinho na minha. Ô, pastor Rodrigo, outra coisa que eu não entendo neles também é assim, alguém tá enfermo, que aconteceu isso com a conhecida minha. Aí eles oram para Nossa Senhora curar a pessoa. Aí a pessoa morre. Aí foi Deus que levou. Por que que Deus permitiu? Aí se a pessoa é curada, foi Nossa Senhora que curou. Entendo. Então quem tinha que ter matado a pessoa foi Nossa Senhora, não foi não? Tirou a culpa dela. Eu não entendi. Se curou, vai até lá Aparecida do Taboado agradecer de joelho. Aí a pessoa morre, foi Deus que levou. Não, irmãos, o engano, meu Deus! O espírito de engano é muito forte. Rodrigo, O espírito... outra coisa também que eu penso sobre o católico que a gente está falando, né? É o caso, assim, o seguinte, às vezes, como que eu vou falar? Quando eu ia, assim, bem nova, eu já fui, e a gente chegava lá, tinha um papelzinho, né? Pra gente acompanhar. A E para liturgia. mim que aquilo não tinha na Bíblia. Eu acho que eles impõem algumas palavras, algumas coisas que não tá na Bíblia, Sim, né? Eu creio dessa forma. é E verdade. a maioria também dos católicos, eu não estou dizendo todos, porque também pode ter crente, igual a gente disse, né? Que vai ser salvo, e também pode ter católico que vai ser salvo e crente que não, né? Verdade, Mas verdade. eu acho que eles sigam essa religião, essa católica, porque eles têm medo de andar conforme Deus pede na Bíblia, que Deus quer da pessoa para não É viver em mais pecado. fácil, né? Lá é mais É fácil. mais fácil para eles, porque ele se sente melhor, mais acolhedor, porque ele pode viver no pecado, né? Exatamente. Eu penso dessa forma. A gente que é evangélica aperta mais, né? Isso. Exige a santidade. É mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. É assim mesmo. O engano deles é muito forte. E os padres, na verdade, o que a Ju colocou ali é os padres que ensinam, muitos padres ensinam assim: pede para a mãe que o filho atende. Agora, isso não está escrito em lugar nenhum. Pede para a mãe que o filho atende. Que fundamento há nisso aí? De onde eles tiraram que Maria intercede por nós? Porque a Bíblia fala que intercede por nós. Um momento fala que Jesus intercede por nós, e outro momento fala que o Espírito Santo também intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, Mas, né? Rodrigo, eu lembrei, o Stanley falou domingo passado. Teve a reforma protestante, o maior ganho da reforma protestante foi as pessoas terem o acesso à Bíblia. A Só que não palavra. leem, não leem, e continuando lendo. Os crentes Então, não estão lendo, né? se o crente não está lendo, que dirá o resto? É. Está entendendo? Então, assim, eles vão na onda, eles vão na tradição, eles vão naquele negócio que fica falando, martelando, encucando a vida toda. Não, eu vi uns vídeos esses dias que eu fiquei de cara, que eles falam a pessoa morre e vai pro purgatório. Aí, para a pessoa sair do purgatório, um da família que está vivo tem que ir no cemitério, tem que rezar a missa, tem que fazer jejum, tem que fazer umas coisas lá para a pessoa sair do purgatório.
Não, mas é Então, miojo. então Melhorou. ele Antigamente, na Igreja Católica, na época das indulgências, tinha que não, fazer oferta. não. Então, assim, tudo fora da Bíblia, fonte, vozes da minha cabeça. Exatamente. Exatamente. Que tem centenas de anos. Então, você acha que vai tirar assim? Não tira assim. É só a palavra que liberta. Já, a Lava, Bíblia já diz, lava, né? é só a Lava. palavra. Você erra porque você não conhece a Escritura. Jesus falou assim, Então, já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. ali, é a palavra, tem que ler. Você tem que debruçar sobre a Bíblia, que é o poder de Deus ali, que é Jesus, é o Verbo, é ali, é o próprio Deus, né? E Deus. eles não encorajam as pessoas a lerem. Não Não. encorajam. Tem aquela liturgia ali dos domingos e tal, e coloca o que eles querem ali e você fica fechada naquilo ali, nessa caixinha. Então é assim que funciona. É. Você fica E existe preso. um A estratégia, encorajamento pelos padres. Os padres não encorajam quem é da Igreja Católica a ler a Bíblia. Eles falam que Não. tipo, eles precisam interpretar de acordo com os dogmas. Inclusive, eu tenho até um Interpretar de acordo com o que eles ensinam. Você tem que de acordo com o que eles interpretar nada, você ensinam. tem que engolir. Você tem que aceitar e pegar aquilo ali. Você entende? Você não precisa E interpretar nada, já está o pronto aqui para dogma deles que você. não tá na Bíblia e, tipo, eles têm que seguir porque o santo que já morreu há muito tempo falou e aquilo é uma verdade absoluta. Absoluta. Tem um primo que a gente até foi conversar, né? Eu falei, cara, isso não tá na Bíblia. Aí ele falou, não tá mesmo, mas foi acho que foi até São Tomás de Aquino que falou. Ele falou, mas São Tomás de Aquino escreveu no livro tal. Eu falei, É cara, São bem Tomás isso. de Bíblia. É isso. infelizmente, É isso. é Difícil. uma cegueira gigantesca. É. Engano, pronto. É, A palavra do século, do fim dos tempos, é o engano. e É. assim, Lutero, ele era monge, ele estava há muito tempo no mosteiro quando encontrou, fazendo uma faxina na biblioteca, encontrou um livro chamado Bíblia Sagrada. Ele nunca tinha lido. Ele era monge, estava lá há muito tempo estudando, tinha feito seminário já. Então, assim, de fato, a Igreja Católica, a intenção do inimigo foi afastar a pessoa da Bíblia. Então, nós concluímos, né, Ju, que hoje, se você se aproximar da Bíblia, quanto mais você se aproximar da Bíblia, mais a verdade de Deus você vai ter na sua mente. Porque se o diabo quis afastar, é porque, de fato, se alguém estiver lendo a Bíblia, não vai ser enganado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Amém. Deus. Estou muito feliz, né? Temos